Vamos agora para a questão de número 3, a nossa última questão dessa lista de frações. É o tipo de questão que é muito recorrente em prova de concurso público, vestibular, na prova da sua escola, onde cai matemática, cai fração, e onde cai fração pode cair esse tipo de questão. A probabilidade é muito alta. Vamos lá. João tem o salário, incluindo as horas extras, de R$ 3.840. Isso já é importante para a gente. É o salário dele. Beleza. João gasta a metade do salário para alimentar sua família. Ou seja, com comida, com alimentação, ele gasta a metade desse valor aqui. Perfeito? A metade do salário. A metade eu também posso interpretar como essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, ou 1 meio, tá bom? Isso daqui é a metade de alguma coisa. Na verdade, é a metade de qualquer coisa. Perfeito. Ele também gasta 1/4 do salário no aluguel da casa. Perfeito? Ou seja, 1/4 desse 3.840 aqui, ele gasta com aluguel. Vamos sublinhar essa informação também. 1/4 aluguel. Perfeito. E 3/16 do restante em condução. Às vezes pode passar batido. E esse que é o detalhe desse tipo de questão. Olha só, 3/16 do restante, olha que importante, do restante. Tem que sublinhar, rabiscar esse do restante aqui, porque ele é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo e você vai entender, tá bom? Vou melhorar aqui o nosso exemplo. Imagine que esse salário aqui ele fosse de R$ 10.000. Se ele gasta a metade com alimentação, ó, a metade com alimentação, a metade de 10.000 é 5.000, perfeito? Ele gasta R$ 5.000 com alimentação. Ou seja, até aí sobrou R$ 5.000. Mas ele também gasta 1/4 do salário, ou seja, 1/4 de R$ 10.000 no aluguel. E 1/4 de R$ 10.000 é R$ 2.500. Até aí ele gastou exatamente R$ 7.500. Perfeito? Ok. Ou seja, sobraram R$ 2.500. Agora, analisa isso aqui. E 3/16 do restante em condução. Quem é o restante? É o que sobrou depois do que ele gastou com a alimentação e aluguel. Ou seja, está fazendo referência a esses R$ 2.500. Então, esse 3/16 aqui, ele não está fazendo referência aqui no meu exemplo hipotético a R$ 10.000. Não é 3/16 do salário. É 3/16 do restante depois desses gastos aqui que fazem referência ao salário, perfeito? E o mesmo caso é aqui. O mesmo caso é aqui. Só muda o número. Aqui não é R$ 10.000. Aqui é R$ 3.840, perfeito? Mas quando fala 3/16 do restante, não é 3/16 de R$ 3.840. É 3/16 do restante que nós ainda vamos descobrir. Perfeito? Então vamos para a letra A. Quanto custa o aluguel da casa de João? Ok? O que foi falado aqui na questão? Que com aluguel ele gasta 1/4 do salário. Ou seja, o valor do aluguel é 1/4 de qual o salário? 3.840, ok? Esse D a gente sabe que ele vira multiplicação, então fica assim, ó, 1/4 vezes 3.840, correto? Sinalzinho de igual aqui, para a gente continuar a nossa conta, é uma multiplicação de fração, né? Aqui embaixo tem um umzinho escondido, é o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo, sem problema. Então fica 3.840, que é 3.840 vezes 1, dividido para 4, porque 4 vezes 1 é o próprio 4. Agora basta eu saber quanto é 3.840 dividido para 4, perfeito? Eu não vou fazer aqui para a gente ganhar tempo, porque esse vídeo já está bem longo, mas faz aí no seu cantinho e você vai obter o resultado, 960, ok? Se você dividir isso por isso daqui, dá 960. Ou seja, o valor ali, né, que ele gasta com aluguel é R$ 960. Perfeito? Pode anotar isso aí. Então, vamos embora. Letra B. Quanto a família de João gasta em condução? Olha que questão interessante aqui pra gente. Vamos parar e pensar um pouco, tá bom? É aquela questão que eu falei do restante. Pensa o seguinte comigo. Ele recebe um salário, correto? Ele recebe um salário, ou seja, ele recebe um inteiro, alguma coisa inteira. E desse salário ele deduz
A metade para alimentação, olha só, menos a metade, ou seja, 1/2 para alimentação, e também deduz 1/4 para aluguel, perfeito? O que eu vou obter aqui? Eu vou obter o restante, depois que eu tirar essas coisas aqui. Por quê? Porque o que ele gasta em condução é 3/16 do restante, perfeito? Por isso que eu primeiramente vou obter esse restante. Acho que você entendeu. E o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas frações que estão aqui no parêntese e depois vou tirar daqui. O que acontece? Eu tenho que somar essas duas, né? Então, não tem para onde... Na verdade, eu posso até usar a malandragem. Vou usar. Ao invés de eu fazer MMC, olha aqui o que eu vou fazer. Trouxe para cá 1, né? Menos esse cara aqui de dentro. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Por 2 aqui, por 2 aqui. Porque 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 1 é 2. Agora está com o mesmo denominador do que a fração aqui da direita, perfeito? Mais 1/4. Fechei, ok? E o que aconteceu aqui? Denominadores iguais, correto? Denominadores iguais. Então eu repito ele, porque está somando, e somo os caras de cima. Então fica assim, ó. Fica 2 mais 1... Ops, deixa eu só repetir esse 1 aqui primeiro. 1 menos o que está aqui dentro, correto? 2 mais 1, 3. E o 4 eu vou repetir. Tranquilo. Na verdade, eu coloquei aqui o parêntese, mas eu posso até tirar ele, né? Porque eu não tenho mais nada para resolver dentro do parêntese. Então eu posso tirar, sem problemas. Ficou 1 menos 3/4. Eu vou transformar esse 1 aqui, ó, esse 1zinho, no seguinte, em 4 sobre 4, porque 4 dividido para 4 é 1, correto? Menos 3 sobre 4. Ok, só reescrevi de outra maneira. É subtração de fração, mesmo denominador. Então eu repito o denominador, que é o 4, e subtraio os numeradores. 4 menos 3 é 1. Então o restante do salário, calma que ainda não é a resposta. O restante do salário é 1/4, tá bom? Depois que ele gastou com alimentação e aluguel, sobrou 1/4 do salário. E ainda consigo traduzir isso aqui para você. Sobraram R$960, beleza? Porque eu já sei quanto que é 1/4, né, de 3.840, pela conta anterior. Mas o que acontece? Do que sobrou, ou seja, do restante, ele gasta em condução 3/16. Então, olha só, eu vou continuar aqui embaixo, mas é a letra B ainda, tá bom? Ainda é a letra B aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber 3/16, tá bom? Ou do restante, ou seja, de 1/4 desse salário, perfeito? Então, o que vai acontecer aqui? O D vira multiplicação. Cadê? Fica 3 sobre 16 vezes 1 sobre 4, ok? E essa continha aqui a gente já é craque em executar. É a multiplicação de fração. O de cima é o de cima e o de baixo vezes o de baixo, correto? 3 vezes 1 é o próprio 3, perfeito? E 16 vezes 4 é 64, beleza? É 64. Então, o que nós obtemos aqui? Nós acabamos de obter o quanto, né? O quanto em relação ao salário, olha só, em relação ao salário que ele realmente gasta com a condução, tá bom? Ele não gasta 3/16 em relação ao salário. Se for pegar em relação ao salário, ele gasta 3/64 do salário em condução, porque isso, né? Esse 3/16 aqui, esse 3/16 estava representando o restante. Aqui não. É 3/64 do salário que ele gasta em condução. Agora ficou fácil, por quê? Eu já sei o quanto do salário ele gasta em condução. Então eu quero saber 3/64, 364 de 3.840. 3.840. Perfeito? E esse que é o segredo desse tipo de questão aqui. É importante treinar e ver algumas vezes aí. Agora é aquela velha história de multiplicação de fração que você conhece. Aqui tem um 1 aqui embaixo
e tal. Aí multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Eu não vou fazer isso daqui para a gente ganhar tempo. Porque se você multiplicar esse número aqui por 3 e dividir depois por 64, você vai obter justamente 180. 180 o quê? 180 reais. Perfeito? Então, quanto a família de João gasta em condução? Resposta final, cifrão, 180 reais. Ok? É só você fazer essa continha. Multiplica isso daqui por 3 e depois divide por 64. Ok? Vou fazer aqui. Não vou fazer, na verdade, para a gente ganhar tempo, porque esse vídeo aí ele vai dar quase 1 hora. Só de correção de questão. Então, vamos embora. E é o nosso último vídeo, né, de listas de exercício. No caso das frações, claro. Mas terão várias outras listas aí. Mas esses vídeos, eles são bem longos mesmo, porque, assim, eu tenho buscado trazer os detalhes para vocês. Beleza? Mas depois a gente vai ficando craque, vai começar a desenrolar legal e vai ser mais curto, vai ser mais dinâmico, mais alegre e mais feliz, mais rápido. Vamos para a letra C, para a gente encerrar. Que fração do salário sobra para outras despesas? Opa! Então, olha só, vamos pensar aqui. É até bom, relembrando um dado aqui, que a gente acabou de usar, que é o seguinte. Quanto do salário ele gasta em condução? 3,64 avos, correto? É a parte do salário que ele gasta em condução. A gente descobriu aqui embaixo, ok? Beleza. Então, olha só, o salário ele é um inteiro, perfeito? Ele é um inteiro. E tá querendo saber que fração do salário sobra? É o que tá querendo saber, ok? Então, desse inteiro eu tirei o quê? Eu tirei 1/2 ou a metade para aluguel. Eu tirei 1/4. Desculpa, eu tirei 1/2, né, ou metade para alimentação. Eu tirei 1/4 para o aluguel e eu tirei 3,64 avos para a condução, perfeito? Estou somando tudo isso porque foi justamente o que eu tirei. Eu somei tudo que eu tirei e depois eu venho e tiro, perfeito? Desse 1 inteiro aqui. Agora é mole manejar com isso daqui, porque nós já vimos, inclusive aqui em cima, que se eu somar, olha só aqui, ó, se eu somar 1/2 com 1/4, eu vou obter 3/4, tá bom? Já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse resultado, para a gente ganhar tempo aqui, ó. Eu sei que 1/2 mais 1/4 é 3/4, então ficou assim, ó, 3/4 mais 3,64 avos. Só repetir esse cara aqui da frente, que é o 1. Beleza. Como eu vou proceder agora? MMC neles. E o MMC entre esses caras aqui é justamente o 64. Então, repete o 1zinho, menos, abriu parêntese, refiz a estrutura. Aqui fica 64 e aqui o sinal de mais, correto? 64 aqui embaixo, fechei o parêntese. 64 dividido para 64 é 1. Beleza? E 64, esse 64 aqui, dividido para 4 é 16, correto? 16. Então, agora é só multiplicar. 16 vezes 3 é 48. Beleza. E 1 vezes 3 é 3. Show de bola? Ok. Esse 1 aqui, ó, malandramente, eu vou transformar ele em 64 sobre 64. Você pode fazer MMC, dividir, multiplicar em cima, sem problema. Eu estou usando aqui a malandragem para a gente ter outras visões e fazer mais rápido também, ok? E o que vai acontecer aqui agora? Soma de frações com o mesmo denominador. Repito o denominador, ok? Ficou 64 aqui, repito o denominador e soma esses caras aqui. 48, 49, 50, 51, ok? 51. Só que aqui, ó, opa, rapidinho. Aqui não é sinal de mais não, aqui tem um sinal de menos, correto? Menos e esse cara aqui está dentro do parêntese. Só que o que acontece? Não tem mais nada o que eu fazer aqui, correto? Então eu posso tirar esse parêntese. Vim e tirei o parêntese. No problem. Show de bola. Tirei o parêntese. E o que vai acontecer agora, para encerrar nossa conta? É subtração de frações. Aqui está 64, aqui está 64. Denominador igual, repito. 64. E 64 menos 51 é conhecido como 13. Então, a fração que sobra do salário para outras despesas é justamente
E, finalmente, 64 sobre... Desculpa, 13 sobre 64. Meu irmão, é tanto número que a gente às vezes confunde, mas corrige, tá bom? É porque o raciocínio aqui, né? Eu tenho que explicar, eu tenho que anotar, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? E tenham gostado aí dessa questão. Esse tipo de questão cai demais em prova. Muita gente acha que é fácil e não é difícil, não é difícil. Só que tem que estar atento a esse tipo de detalhe aqui. Esse detalhe ele é muito importante. E é importante também treinar esse tipo de questão. Porque senão chega na prova, o cara vê ali, por exemplo, uma alternativa que acaba induzindo ele, né? E ele vai seco e marca. Aí dá ruim, tá bom? Então é importante essa interpretação de texto aqui, beleza? Então é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Graças a Deus nós terminamos essa parte aqui de frações. As questões que eu for complementando aí no canal, aí já são questões de concurso ou uma lista de determinada banca, tá bom? Mas do nosso material de estudo, digamos assim, o material base, né, que a gente está pegando como base para estudar para concurso, essa daqui é a última lista de frações. Agora nós vamos partir para números decimais e o negócio vai começar a ficar animado, vocês vão gostar muito. Valeu? Então até a próxima aí e vamos continuar estudando.